Abrindo a live aqui novamente com a professora Adriana Calvo. Deu um probleminha aqui na entrada, eu derrubei a live para a gente começar de novo. Acho que agora vai dar certo, porque apareceu uma... Vejo muitos queridos aí, o Ricardo Guimarães, professor, amicíssimo nosso, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Rafael Lara Martins, conselheiro federal da UAB, está aqui, companheiro de várias lives, né? Estamos naquela expectativa da próxima MP, para a gente fazer a próxima live. E vamos só esperar um pouquinho. Eu vou falar alguma coisa aqui para vocês. Nessa live a professora Adriana está aqui de volta. Tinha aparecido aqui uma mensagem, não pode participar da live. Eu não sei, eu nunca vi esse tipo. Apareceu aqui de novo. Se alguém souber o que é isso na live, porque eu nunca vi. Eu até derrubei achando que fosse algum problema aqui, mas está de novo. A professora Adriana está dizendo que está aqui, mas para ela não aparece o vídeo. Aí realmente eu não sei o que pode ser, porque eu estou vendo a professora aqui. Tenta, por favor, Adriana, se você consegue naquele espaço que aparece para pedir para ingresso na live, se aparecer isso para ti, para você pedir, porque para mim aparece aqui uma mensagem inóspita falando aqui especificamente, deixa eu ver aqui o que está aparecendo. Não, agora acho que a professora saiu para entrar de novo. Vamos ver se dá certo, né? Então a gente marcou, o Lucas disse que a professora está em análise. Essa live a gente marcou, saiu um pouco dos temas tradicionais, né, sobre o Covid-19, falar um pouco sobre saúde mental do trabalho, né? A pandemia em si, né, insegurança quanto ao futuro, quanto ao destino do emprego, isso já é um elemento de bastante, agora vai dar certo, de bastante para o próprio empresário, né? Os advogados trabalhistas estão sofrendo. Boa tarde, professora. Agora deu certo. Agora sim. Só deu certo pelo celular, você acredita? Eu entrei pelo celular, pelo computador, não sei por que não estava entrando. Então deve ser isso. É porque pelo computador a gente precisa botar um programinha meio intruso para conseguir fazer a live pelo computador. É isso. Então é isso. Eu estava entrando pelo computador e aí só aparecia eu entrando convidada. Tá. Inclusive, tudo. Inclusive, essa semana eu perdi, acho que 4 lives, porque eu botei um dispositivo desse acoplado no computador e a partir daí todas as lives eu não conseguia baixar. Ele não, nem para aquelas 24 horas ela não aparecia. Aí, enfim, né? Mas que bom que deu certo, a satisfação te receber aqui. Se você puder botar o celular em pé, vai ficar melhor, né? vai ficar melhor. Isso. Aí tá ótimo. Pus um apoio aqui. Mas a satisfação, professor, inclusive depois eu vou tirar uns prints dos grupos de WhatsApp, o pessoal assim encantado de saber que você estaria aqui no nosso perfil, vou te mandar para guardar. Mas muito bom tê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Fabiano? Muito bacana essa energia, essa disposição aí em compartilhar conhecimento, né? Que é isso que a gente está fazendo. Trabalho voluntário compartilhando conhecimento.
E tá um movimento, assim, se tem coisa boa na pandemia, está sendo isso, né, professora? Aqui, em especial na área trabalhista, acho que a gente penou tanto, né, que acaba que, né, tá todo mundo aqui orientando o pessoal e tá difícil, né? É verdade. É. E aí a gente separou aqui para falar sobre saúde mental, a gente saiu um pouquinho do trivial do que o pessoal tá conversando, né, professor? E realmente a situação em si da pandemia, ela já gera um sentimento de apreensão muito grande, né, para o trabalhador, de insegurança quanto ao futuro. E isso por si só, sem a gente colocar na balança condutas patronais, já é um elemento estressor, né, que já gera algumas reflexões. Sim, inclusive, Fabiana, eu sugeri esse tema para você exatamente porque, como você sabe, a minha tese de doutorado foi sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre o assédio moral institucional. E quando começou essas questões aí da pandemia, eu comecei a receber vários e-mails, recados no Facebook, nas redes sociais, me fazendo perguntas exatamente sobre a questão dos estudos relacionados à saúde mental nesse momento. Então, advogados mandando mensagem dizendo: professora, eu comecei a trabalhar em regime de home office e eu comecei a ter ansiedade, crise de ansiedade, ficar suando frio, taquicardia. Será que eu não estou me adaptando ao regime de home office? E eu sempre respondo, né, Fabiana? Eu sempre respondo assim: eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, né? Nós somos advogados, mas o que você está me relatando sim, são sintomas físicos e sintomas mentais de algum problema de transtorno mental. Recomendo que você procure sim um médico. Ah, mas será que tem a ver com a pandemia? Será que tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu nunca tive nenhum problema, nunca passei por situações como essa. Eu falei, realmente, assim, é bem possível uma pessoa que nunca teve nenhum problema, nenhum tipo de transtorno mental, ansiedade, estresse, nesse momento estar desenvolvendo isso. Ou pessoas que já tinham transtornos mentais. Então, imagina, Fabiano, pessoas que tinham problemas de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Agora, com essa coisa de ficar lavando a mão o tempo todo. Né? Essa coisa de ficar tomando cuidado onde põe a mão. E tem pessoas que já tinham tendência, que têm tendência a desenvolver o toque com graus maiores, por conta da própria situação de pandemia. E assim, como eu gosto muito desse tema, eu tenho lido muitos artigos de psiquiatras, psicólogos, que estão dizendo que existe uma preocupação muito grande nesse momento da pandemia com pós-Covid, os transtornos mentais que podem desenvolver. E eles estão também muito preocupados que a gente vai ter uma explosão de síndrome de estresse pós-traumático. Essa síndrome de estresse pós-traumático, eu estudei muito sobre isso na minha tese de doutorado, quando eu estudei assédio moral, porque era um dos sintomas que acontecia em situações de assédio moral, onde a pessoa ficava sofrendo aquela perseguição psicológica durante muito tempo. 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. E aí o que acontecia? Alguns casos havia diagnóstico de síndrome de estresse pós-traumático. Para o pessoal que está assistindo, a síndrome de estresse pós-traumático é um dos sintomas de transtornos mentais mais graves que tem. É comparado ao que veteranos de guerra passaram a ter quando retornaram de guerras. Então, é um síndrome de... Eu já vivenciei isso em processo, professora, de bancário que tem situação de assalto à agência bancária, né? É muito recorrente esse tipo de situação. Então, exatamente, você vê a questão do bancário, ele passa ali 1 hora, 2 horas naquela situação de estresse, de alerta. Imagina a gente que está vivendo quarentenas, mais de mês, passando por essa situação. Então, tanto que eu até te mandei no WhatsApp uma matéria muito interessante que eu vi falando sobre os estudos que já estão tendo na China com as pessoas que já estão retornando lá
desse isolamento e eu vou bloquear os comentários aqui para ver se a gente melhora a conexão. Está travando. Vamos ver se melhora. Oi, você fez algum comentário? Voltou. Não, eu só travei aqui os comentários porque estava travada a transmissão. Agora tá normal. Então, aí a senhora estava comentando da matéria da China. Isso, é uma matéria que saiu no Correio Brasiliense.com.br, falando que já fizeram, né, um estudo que 20% das pessoas que estão agora na China, retornando às suas atividades, desenvolveram algum tipo de transtorno mental. E assim, nós como advogados trabalhistas, porque para nós a questão é mais, vai chegar, para você como juiz, vai chegar nas ações, né? Vai ter a discussão de até que ponto o empregador é responsável, né? Sobre essa situação. Aqui no Brasil a gente está num momento de muita instabilidade, porque a medida provisória, do ponto de vista técnico, né? A gente tem lá pegando aqui na sequência, a gente tem lá na medida provisória a regulamentação se é ou não acidente do trabalho, na MP 927, artigo 29, e é uma redação muito pobre, né? Ela diz os casos de contaminação pelo Covid não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ok, mas não fala nada sobre os transtornos mentais. E talvez nem precisasse dessa regra, né, professora, que a própria lei previdenciária já induziria essa conclusão, né? É que a legislação previdenciária, né, a Lei 8.213, ela fala que em casos de pandemia não é hipótese de doença do trabalho. Então, a lei exclui. Mas e os efeitos ligados aos transtornos mentais? Então, vamos imaginar que eu não contraí o Covid. Mas eu tive o pessoal no hospital, vamos imaginar enfermeiros, o pessoal que está na linha de frente, que não contraiu o Covid, ok, mas que desenvolveu, por conta de estar na linha de frente, combatendo diretamente, algum transtorno mental ligado à epidemia, a essa pandemia. E aí? Precisou, vai lá, o médico diagnosticou, está com síndrome de estresse pós-traumático. Afastamento superior a 15 dias, vai para o INSS. E aí? Aí o INSS vai entender, com base na legislação previdenciária, acho que artigo 20, inciso 1, linha D, que doença endêmica está incluída, mas eu não estou com a doença endêmica, não contraí o Covid. Na verdade, eu desenvolver uma síndrome de estresse pós-traumático por conta do quadro do Covid. Aí vai a pergunta, mas tem nexo com o trabalho? Diagnosticou isso por causa do trabalho? Eu tive que trabalhar, eu trabalhei no combate à Covid. Aí eu acho que, como o STF falou que situações, empresas que desenvolvem atividade de risco, a responsabilidade objetiva, acho que para hospitais vai ser um pouco mais tranquilo, porque a tese vai ser que a responsabilidade objetiva de qualquer tipo de doença, seja um transtorno mental ou uma doença física. Mas e para as outras hipóteses? Para as outras empresas e para os trabalhadores que desenvolverem transtornos mentais por conta do trabalho home office, por conta do trabalho à distância. Tem pessoas que não se adaptam. Porque o home office tem a questão da própria interação social, que ela é precária. Achei até interessante o nosso amigo, o Rafael Lara, outro dia eu vi ele numa live dizendo, achei interessante, dizendo que justamente pensando nesse risco, ele tinha instituído lá um horário de todo mundo fazer tipo uma reunião do escritório, né, quem está em home office, para ter um pouco mais de sentido o trabalho, essa questão de interação social, que realmente é um fator que nem todo mundo está acostumado, né? No home office ele gera esse problema, né? O isolamento, a solidão, né? E aí não é a questão de, mesmo a pessoa tendo família e tem um outro problema, né? Que às vezes
o sentimento de culpa, de não estar dando atenção, ou de repente não estar conseguindo desenvolver o trabalho direito, porque nem todo mundo concentra em casa, como é no escritório, né? Então, são diversas variantes que realmente são bem difíceis, né? Eu acho que assim, a interrupção da rotina das pessoas. Quer dizer, as pessoas tinham uma rotina, agora elas estão tendo que organizar uma nova rotina. Algumas pessoas não estão conseguindo organizar uma rotina dentro de casa, com família, com trabalho e com... eu tenho uma aluna que mandou um WhatsApp dizendo que ela pediu urgente, ela é advogada, para o dono do escritório, que ela queria ir para o escritório, que ela não conseguia trabalhar de casa, que de jeito nenhum ela queria continuar trabalhando no home office. Aí o dono disse, mas o escritório tá fechado. Não, mas eu vou sozinha, eu trabalho sozinha lá, não vou ter contato com ninguém, me deixe pelo escritório de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Olha a situação. Então, a interrupção da rotina, eu acho que é uma questão também importante. Restrição da liberdade de circulação. Essa restrição da liberdade de circulação, embora no Brasil ainda não esteja tão restrita, eu tenho uma irmã no Panamá que lá ela só sai, minha irmã morando no Panamá, ela só sai para fazer compras no horário específico de acordo com o final do CPF. Nossa! Então, é restrição quase total. Né? Eu tenho família na Espanha também. Na Espanha também, minha prima disse que foi para o mercado e foi bem severo, né? Foi pela rua diferente, deu uma voltinha no quarteirão, o policial questionou por que ela pegou o outro caminho e não o caminho direto para isso o mercado. Então, a gente ainda não tem esse tipo de restrição, mas a gente já sente os efeitos psicológicos disso. Quer dizer, a nossa interrupção da rotina, essa restrição à liberdade de circulação, as trocas sociais, que realmente algumas pessoas que são super... já são antissociais, não estão tendo mudança nenhuma, né? Tá achando ótimo até. Tá achando ótimo, tá achando tranquilo. Mas quem era super social tá surtando, né? Assim, não tenho festa, não tenho aniversário. As crianças, né? Eu tenho um filho de 8 anos. Então, ele esses dias estava reclamando. Ele estava falando, mamãe, criança não foi feita para ficar dentro de casa. Né? Fala com o papai do céu para resolver isso, porque não tá dando certo. Eu falei, então reza, meu filho, reza bastante para Deus e também reza bastante para os pais, para nós termos paciência nesse momento, porque também é um desafio para os pais. Além disso, o excesso de informações, Fabiano, o excesso de informações, para mim, eu estou falando pessoalmente, a maior dificuldade para mim tem sido o excesso de informações. A gente está sendo bombardeado por notícias, novas MPs, decisões, e a gente que viveu aí, a MP 927 e 936, elas saíam de madrugada. Então, quando saiu a 927, eu comecei a ler o texto e já não dormi mais naquela noite. E até no começo da live aqui, uma seguidora muito querida nossa, que é a Patrícia Andrade, ela falou justamente isso, meio que em tom de brincadeira, mas a realidade, né? Que os advogados, em especial, agora a gente está esperando qual é o próximo capítulo, né? Mas já foi muito sofrimento, principalmente naquela primeira semana mais severa de adaptações de todo mundo, que os advogados tiveram que se virar para orientar as empresas sem ter regra segura nenhuma, né? E as 2 primeiras semanas foram muito difíceis, né? Porque a gente também estava numa adaptação com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, e trabalhando à distância, e os clientes no momento, assim, surtando, né? E, assim, o que eu acho importante para as pessoas que estão assistindo e que se interessaram sobre o tema de hoje, sabe, Fabiano? É assim, a gente não pode separar saúde mental de saúde física. As pessoas estão muito preocupadas em não contrair o Covid. Ok. Só que se você tiver qualquer outro problema de saúde, você tiver que ir para o hospital, você está correndo o mesmo risco. Então, não adianta assim, eu vou ficar em casa, eu vou me isolar, mas aí eu não faço exercício, eu como um monte de besteira, eu fico pulando no sofá. Eu tenho uma amiga que o filho estava andando de bicicleta no prédio, caiu, quebrou o fêmur. Resultado, teve que ficar 3 dias no hospital, a família teve que acompanhar, olha o pânico de contrair o Covid. Então, assim, a gente não tem que estar se preocupando somente com a questão do Covid.
é a preocupação com saúde, né? E saúde é saúde física, saúde mental e bem-estar social. É isso que diz a OMS no conceito de saúde. Então, para isso, eu tenho falado muito para os meus alunos, olha, é hora de desacelerar um pouco. É hora de tentar buscar, não se acha um Superman, uma Superwoman, de que você vai conseguir dar conta de tudo nesse momento. É um momento em que nós temos que priorizar saúde, priorizar família. Porque eu vejo muita gente assim alucinada, trabalhando mais do que estava trabalhando antes. E assim, com risco de cair a imunidade, né? Eu estava lendo um artigo muito interessante falando sobre a psiconeuroimologia. Ou seja, que do ponto de vista neurológico, quando nós ficamos ansiosos ou estressados, o que acontece com a nossa imunidade? Cai. Nossa imunidade cai e a gente tem mais possibilidade de contrair doenças. Então, esse está sendo o grande problema, por exemplo, do excesso de informação. O excesso de informação gera ansiedade, e aí, se gerar ansiedade, a pessoa pode ter a imunidade caindo. Agora, retomando uma abordagem sua, mais do começo da live, eu creio que as empresas, a gente está navegando em cima de informações que são difíceis, né? Tudo novo, né? Esse momento que a gente está vivenciando, né? O próprio fato, vi outro dia, né? Que calcula-se que 1/3 da população mundial está confinada em casa, né? Então, é uma situação impensável, né? Mas seria importante a gente pensar o seguinte: que tipo de medidas preventivas que seriam ideais para as empresas adotarem nesse momento, né? E também lançar uma questão aqui para a gente poder conversar um pouco mais para frente, a dificuldade que não estou falando nem de Covid, né? No geral, no dia a dia da Justiça do Trabalho, não só do INSS, a dificuldade que para configurar nexo de causalidade de um transtorno mental com o trabalho, né? É uma situação que em geral, é muito difícil, né? E a gente percebe que tem incrementado o número de ações que discutem esse tema, mas dificilmente consegue, porque no próprio INSS o nexo de causalidade com o trabalho é bem difícil, né, de dar, e na via judicial, na perícia da Justiça do Trabalho também, é difícil o perito conseguir ali aferir que tem anexo a doença, o transtorno mental com o trabalho. Então, a gente não sabe ainda como é que a perícia do INSS vai se comportar, né, perante essa questão da pandemia. A gente tem uma ideia que, pela EBP, como a princípio, a legislação previdenciária exclui o nexo, dizendo que é uma pandemia, né? E a MP já sinalizou que, a princípio, não é doença ocupacional, salvo provado nexo causal. Eu imagino que a gente vai ter muitas dificuldades, sim, de fazer a prova desse nexo causal, tirando as situações de atividade de risco, como, por exemplo, hospitais. Tirando a opção de hospitais, mas as outras empresas haverá dificuldade, sim. Mas eu questiono um pouco mais, não só a questão do nexo, né, mas a questão do afastamento. Porque o trabalhador vai se afastar por auxílio-doença comum. Mas eu vou ter aí uma legião de trabalhadores com problemas sérios de transtornos mentais, sem garantia de emprego, sem estabilidade, porque quando ele quer retornar, ele pode eventualmente ser demitido, porque não deu nexo, não criou a estabilidade provisória de 12 meses. E a empresa sem aquela força de trabalho, né? Que ela está precisando daquela força de trabalho e vai ter aquele trabalhador afastado. E como gerenciar esses trabalhadores afastados, né? Imagine se a gente tiver um surto de transtornos mentais pós-Covid. Essa é a preocupação, Fabiano. Aí, Adriana, eu queria insistir num ponto que você pudesse
falar um pouquinho mais para a gente. Que no hospital, um trabalhador que acabar contraindo o Covid em si e for afastado por isso, para mim tá muito, muito claro, muito presente o nexo de causalidade, não só pela medida provisória, mas pela própria lei previdenciária. Mas o transtorno mental também você enquadraria para o pessoal do setor de saúde? Eu enquadraria também, Fabiano, Tá. por conta... porque, assim, nos transtornos mentais, por exemplo, bancos, eles têm a presunção de nexo, porque ela está lá no quadro dos tipos de doenças que mais tem nexo com aquela área. Eu Uhum. imagino que pós-pandemia não está no anexo, porque não é uma situação É, nova. claro. Mas é uma situação que, se você olhar por números de pessoas que vão se afastar, que já estão se afastando, né? Que já estão se afastando, hoje vai ter uma alta chance, sim, de entender que há um nexo. Tudo isso que a gente está Uhum. falando é novo, né? A gente É. tem como comparação as situações antes Covid. Nas Uhum. situações antes Covid, quando tem previsão de presunção de nexo, como, por exemplo, depressão em banco, ia para a perícia do INSS, presumia-se um nexo com o trabalho, e aí era o banco que tinha que fazer prova que aquela Uhum. depressão, aquele síndrome de estresse pós-traumático, aquela síndrome do pânico, não foi por conta do trabalho. Uhum. Então, eu imagino que, assim, quando o MP927 for para o Congresso, eu espero que essa situação seja um pouco mais disciplinada, para dar um Uhum. pouco mais de segurança jurídica, tanto no campo trabalhista quanto no campo previdenciário. Uhum. Porque, realmente, o que o Brasil disciplinou de forma técnica, a técnica muito ruim, esse dispositivo, e deixando uma série de lacunas. Lá na Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, que nós já nos posicionamos foi no sentido de sempre o empregador adotar o princípio da prevenção e o Uhum. princípio da precaução. Então, hoje, se o empregador não fornece álcool gel, não fornece máscara, não coloca um trabalhador do grupo de risco para trabalhar, aí vai responder. Vai responder se o Uhum. trabalhador contrair, nesse sentido, no sentido de culpa, negligência, imprudência. Faltou ter regulamentado isso, né? Uhum. Eu tenho casos que eu conheço de empresas, mesmo proibidas de abrir, que continuaram abrindo É. e forçando trabalhadores a trabalhar. E trabalhadores de grupo de risco. Uhum. Aqui no meu condomínio, Fabiana, é um monocondomínio que tem 6 prédios, né? E a gente tem um juiz do trabalho aqui no condomínio. E aí, a gente fez uma reunião do condomínio, o síndico, eu e o juiz do trabalho, para discutir o que a gente fazia com os trabalhadores. Então, foi muito legal, porque a gente fez essa troca, Uhum. né? Advogado-juiz, né? Uhum. E aí, uma das questões que o síndico já questionou foi exatamente essa questão do porteiro, do pessoal da administração. Primeira coisa que eu falei, reúna os trabalhadores, já que o condomínio não tem CIPA, mas para os Uhum. meus clientes eu estou recomendando que a CIPA se reúna virtualmente, é claro, né? Claro. E delibere numa ata quais as medidas de precaução e prevenção que a empresa está tomando no combate ao Covid. Aí vai ter Uhum. uma ata dizendo, olha, resolvemos adquirir luvas, adquirir máscaras, álcool gel. O meu síndico ficou tão preocupado que ele colocou caixinhas de álcool gel em todos os elevadores. É, Do lado aqui no tem meu prédio tem esse. papelzinho também, para você que, se quiser, no elevador, colocar lá só o dedo, né? Uhum. Máscaras, a gente falou, eu desço no condomínio, se eu vejo alguém da vigilância sem máscara, já falo, cadê a máscara? Né? Uhum. Cadê a virou fiscal do Covid? Cadê a máscara? Preocupação pelo funcionário, preocupação pela responsabilidade nossa de ter um trabalhador que não está usando máscara, ou que não E está... aí, é um aconselhamento bem interessante, né, bem adequado, né, professora? Eu ministro o módulo de saúde e segurança no trabalho e os alunos geralmente são turmas que têm não só advogados, mas tem pessoal de RH também. E aí a gente vê os dois lados que me parecem o excesso do descaso, né?
Primeiro são aquelas empresas que não têm gestão documental nenhuma em saúde e segurança do trabalho, não fazem nada de atitudes preventivas, ou quando fazem, não se preocupam, igual a tua ponderação, muito relevante, faz uma reunião, até para registrar que, por mais que tenha na TV 24 horas por dia, está falando da pandemia, mas eu não posso presumir que o empregado aprendeu na TV que ele tem que lavar a mão com água e sabão. Né? Como é que ele lava a mão? Né? Então, esse tipo de preocupação o empregador tem que ter, não só de ter atitude, mas de documentar, porque se eventualmente, ou com a fiscalização, ou com a própria Justiça do Trabalho, ele tiver que responder alguma coisa, ele está guarnecido. Agora, aí vem o outro lado do problema, né? Bom demais a senhora narrar, né, no condomínio fazer uma reunião que um juiz do trabalho tivesse lá, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos dos meus colegas que beiram achar frescura essa questão de prevenção de questões de saúde. E aí, e por outro lado, a gente vê decisões na Justiça do Trabalho, muitas vezes a empresa documentou tudo, fez treinamentos, fez tudo que estava ao alcance, aí vem lá a sentença, né? Olha, a empresa tem culpa porque se aconteceu o adoecimento é porque a empresa não adotou as providências necessárias. Tá, mas qual providência além do que a empresa adotou seria necessária? A gente tem muita decisão desse tipo genérica. O juiz não quer aplicar responsabilidade objetiva, mas na prática ele está aplicando, porque ele não está explicando onde foi o erro no processo da empresa. A gente tem um precedente que a gente citou lá na OAB, do TST, da época que não foi do Covid, foi da época antes do Covid, Teve o H1N1. H1N1, Sim. em que houve a mesma discussão em bancos. E o TST entendeu, como o banco comprovou que tomou todas as medidas de precaução, de treinamento, Sim. de informação, de afastamento, entendeu que não havia responsabilidade. Ou seja, esse momento, o princípio da precaução e da prevenção, já que a gente está num cenário jurídico muito incerto, de falta de regulamentação mais detalhada, que dê mais uma segurança, eu acho que ele é muito importante. Por isso que os meus clientes, e aqui no condomínio, eu indiquei, reúna-se, faça uma ata, conste todos os equipamentos que estão sendo tomados, não só em relação ao Covid, mas em relação à saúde mental também. Então, alerte os empregados, quem tiver com alguma dificuldade de estar lidando, quem estiver sentindo, quem está com taquicardia, quem estiver se sentindo muito melancólico, triste, por mais de semanas, tudo bem, nesse cenário é comum as pessoas se sentirem um pouco um dia mais animado, outro dia menos animado, mas se esse estado de melancolia ele continuar, ele for contínuo, para a pessoa procurar uma ajuda médica, pedir para entrar em contato com o RH, porque importante, inclusive para os advogados, a gente divulgar nessa live, que a própria CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados, já está dando serviços, fornecendo serviços muito importantes, como pilates, exercícios, convênio com psicólogos. Você entra lá no site da CAASP, você está comprando, você pode comprar consultas com psicólogos a preços bem reduzidos. E há associações, como a Associação Brasileira de Psicólogos, que fez um multirão de psicólogos para, inclusive, dar atendimento psicológico gratuito para as pessoas que estão numa situação de quarentena ou de isolamento. Então, é muito importante que a empresa também divulgue, se ela tem um plano de saúde, que ela converse com os empregados para saber como eles estão, se alguém está tendo mais dificuldade de lidar com isso. Isso é prevenção, né? Isso é precaução. Não só com a saúde física. E uma outra questão, Fabiano, que eu acho que a gente vai ter que lidar também muito depois, no cenário pós-Covid, vai ser com a questão da discriminação. Eu tive um caso de um cliente que me ligou e disse que teve uma funcionária que teve Covid, ficou os 15 dias em casa, tranquilamente conseguiu passar, né? Não teve os sintomas de forma tão agressiva, e
Não, ligou para a empresa e falou, estou preparada para voltar. E aí a gerente de RH fala, eu vou ver com o dono daqui da empresa se você precisa voltar. Por que se você precisa voltar? Aí o jurídico me ligou para perguntar, doutora Adriana, você acha que tem algum risco se a gente dá uma licença para essa pessoa para ela não precisar voltar? Aí eu perguntei, mas ela já não está? Já não deu negativo o teste? Ela já não se curou? Eu não estou entendendo. Ah, porque as pessoas agora vão criar um estigma, podem não querer trabalhar com ela, vão querer ficar um pouco distante. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus, Fabiano, discriminação. Terrível, né? Estigma. Inclusive, você foi começando a falar, me deu flash, que há 3 anos atrás eu palestrei no congresso da LTR. Era uma palestra se depressão poderia ser configurada como acidente de trabalho. E além de defender que sim, né, porque pode ter o nexo, muitas vezes não dá com causalidade, mas dá com causalidade, né, a depender dos fatores de trabalho. E também, eu defendi e defendo a aplicação da súmula 443, porque é uma realidade. A depressão é uma doença estigmatizante, a dispensa de um trabalhador com discriminação presume, com depressão, presume a discriminação, justamente porque a gente se coloca na posição, né, Adriana, de um trabalhador numa entrevista de emprego, né, que sempre sai lá uma determinada pergunta, né, se tem algum cuidado especial de saúde que precisa ter para adaptar as condições de trabalho. Ah, não, eu tô bem de saúde, eu só tenho depressão, né? Essa pessoa vai ter uma dificuldade enorme de passar num processo seletivo, porque as empresas acham um caminho mais curto, mais fácil, não contratar. É uma realidade, né? Então, essa é uma preocupação também com a questão da discriminação, né? Eu orientei o cliente dizendo, olha, licença remunerada você pode dar, pela MP 927 você pode dar até férias, mas eu só peço reflexão que você está criando um risco aí trabalhista, porque se essa funcionária entender que, na verdade, ela está sendo discriminada, que a empresa não quer que ela retorne porque está discriminando a condição dela de trabalhadora que contraiu Covid, eventualmente pode gerar um dano moral, que é o dano essa patrimonial. Eventualmente, se você demitir. Ele falou, não, doutora, eu não estou pensando em demitir, não. Eu falei assim, tudo bem, se você não demitir, mas vamos imaginar uma situação de uma empresa que a trabalhadora deu positivo, se conseguiu aí se recuperar e depois acaba sendo demitida. Poderia alegar a súmula 443, a lei também alegar discriminação por motivo de... Ou seja, Fabiano, a gente vai ter tantas questões novas para serem debatidas e analisadas aí nesse cenário pós-Covid, porque eu sou positiva, eu já estou pensando no pós, eu estou pensando que a gente vai passar a sair dessa, que tudo vai dar certo. E aí estou pensando no pós, né? A Justiça do Trabalho já está falando em retornar os prazos aí a partir de 4 de maio. E aí eu acho que vão aparecer novas questões, tanto para vocês como juízes, como para nós como advogados, né? Nós, advogados, nesse momento estamos tendo um papel muito de consultor, né? E se a empresa tem compliance, de estabelecer regras de compliance, porque as empresas que tinham programas de compliance não tinham programas de compliance preparados para o Covid. Ou seja, estão tendo que adaptar suas regras para esse cenário de Covid. Outra questão que a gente estava discutindo com os advogados, e se o seu empregado morrer? O empregado contraiu o Covid e morreu. E aí? Tá, não forma nexo com o trabalho. Imagina o risco, né? Em caso de morte, se comprovado o nexo, porque aí gera todas as outras estabilidades. Sem dúvida. Além da questão pensão vitalícia. Imagina, assim, os empresários estão muito preocupados exatamente porque é um campo de responsabilidades que nesse momento a gente não sabe
até onde elas vão, né? Então, o que eu repito como se fosse um mantra, princípio da precaução e da prevenção. Se tem o risco, tome atitude de prevenção antes. Reúna a CIPA, ouça os médicos do trabalho. Se não tem CIPA, procure um médico ocupacional que possa orientar nesse momento. Reúna os trabalhadores, ou seja, busque alternativas para, pelo menos depois, poder alegar que a empresa tomou medidas, buscou, dentro do possível, evitar os riscos ocupacionais. Não só do Covid, mas também ligado aos transtornos mentais. Por exemplo, eu tenho um cliente que ofereceu para os empregados uma palestra. Fez um treinamento, uma palestra só para todos os empregados relativos a como trabalhar home office, cuidados, orientações. Eu achei bem bacana essa iniciativa, né, de buscar orientar os empregados que talvez nunca tenham trabalhado no cenário de home office, como eles poderiam, nesse momento, estar se comportando, né? E o papel dos advogados é muito importante agora, né, Adriana? Não só para dar aquele primeiro conforto, né, do cliente, de dar mais que uma solução jurídica, acaba sendo uma espécie de aconselhamento, né? E importante também o papel do advogado, porque às vezes, igual uma fala tua, da empresa procurar um médico assim, dá a impressão de que isso é só para a grande empresa, para aquela empresa organizada, mas acaba que mesmo o pequeno empresário, ele tem condições, desde que seja orientado a tanto, ele pode fazer muito, né, em termos de prevenção com essas pequenas iniciativas, o diálogo com o trabalhador, que é fundamental, né, de humanizar mesmo a relação de emprego, né, e procurar meios, né, ou se ele não tem condição de contratar um palestrante, que ele então encaminhe um link para o empregado. Olha, tem uma palestra aqui que seria muito importante vocês assistirem, assim. Então, tem muita coisa a ser feita, independente do porte econômico da empresa. Porque a gente está no momento, né, Fabiano, que houve aí uma solidariedade geral. Então, filmes foram colocados à disposição de forma gratuita, cursos da ESA, de outras instituições colocados de forma gratuita, associações de psicólogos oferecendo assessoramento de forma gratuita. Então, existe nesse momento aí um solidarismo social também muito forte, que a pequena microempresa, nesse momento, pode procurar o Sebrae, pode procurar instituições que estão dando apoio nesse momento, né? É claro que, assim, de novo, a empresa que está preocupada em como ela vai pagar a folha no final do mês, que está numa situação econômica muito ruim, eles estão mais preocupados? Em vender, em resolver o problema econômico? É aquela velha discussão, né? A gente vive um momento hoje onde a gente tem dois princípios constitucionais que o tempo todo estão em conflito e o tempo todo baseando aí as decisões, que é a livre iniciativa e a saúde, né? O meio ambiente de trabalho está lá no artigo 225 da Constituição Federal, é um direito fundamental, a proteção do meio ambiente do trabalho. Por outro lado, você tem a livre iniciativa, você tem a função social da propriedade, princípios constitucionais que estão o tempo todo em choque, né? O STF, a gente viu que na ADI 6363 deu prevalência à jurisprudência do direito constitucional de crise, ou seja, deu a entender nesse momento que o econômico é mais importante que o social, ou mais importante que é o bem jurídico, que a sociedade nesse momento está mais preocupada, que é salvar as empresas. Salvar as empresas, eu salvo os empregos. Foi essa a vertente que, neste momento de pandemia, está prevalecendo, né? Agora, em relação à saúde do trabalhador, os nexos que vão surgir pós-pandemia, as ações de dano extrapatrimonial, tudo isso eu não sei se lá na frente, daqui 1 ano ou 2, quando você, juiz do trabalho, receber ação e tiver que julgar, fora desse contexto, como é que vão ser os julgamentos, né? Então, por isso que eu, como sou uma advogada de consultoria, de compliance, trabalho muito com compliance,
fico batendo no mantra, né? Princípio da prevenção, princípio da precaução, ou seja, vamos tomar medidas que demonstrem que eu busquei, de uma certa forma, minimizar e reduzir os riscos, como a gente fez aqui no meu prédio. Primeira coisa que a gente fez no meu prédio foi afastar grupo de risco, colocar os trabalhadores trabalhando distantes um do outro, não deixar numa salinha pequena 5, tudo junto, né? Buscar, dentro do possível, passar informações, fazer uma ata de reunião. Eu não tenho CIPA, faço uma reunião com os trabalhadores e faço uma ata das orientações que foram passadas, né? Então, eu acho que isso é o mínimo. E realmente, assim, mais do que tudo, né? Eu acho, Fabiano, nós, operadores do direito, o pessoal que está assistindo aí está até bem quietinho, né? Ninguém está mandando pergunta. É você que... Não, eu abri aqui. Não, eu abri. Tá bem tá quietinho, né? Tá. Eu acho que, assim, mais importante nesse momento, que eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas, eu falo para mim no espelho, estamos numa situação de transição. É um momento temporário. É 1 mês, 2, 3 meses. O que são 3 meses perante a sua vida inteira? Então, tenta nesse tempo buscar saúde no sentido da OMS. Saúde é bem, saúde física, saúde mental e bem-estar social. Não fica aí saindo desesperado em trabalhar, em pagar as contas, porque se você acabar afetando a sua saúde, de nada vai adiantar o dinheiro lá no caixão. As pessoas que estão morrendo de Covid estão colocando num saco, fechando o saco e enterrando. Ou seja, sequer estão se despedindo dos seus familiares. Então, acho que é um momento onde as pessoas têm que buscar equilíbrio. Seja através de alguma prática que você já tinha. Eu, por exemplo, Fabiana, eu sou meditante. Eu pratico meditação há mais de 20 anos. Pratico meditação transcendental e agora, durante a quarentena, eu intensifiquei aí as minhas práticas. Eu medito 40 minutos de manhã e 40 minutos no final do dia. Eu estou fazendo live. É uma forma de desestressar, né? Claro. E assim, agora, teve uma pergunta aqui interessante do Henrique, aqui mais cedo. Eu acho que acabou a luz do meu prédio. Você viu que está tudo escuro aqui? Então é isso. Eu achei que era uma técnica nova de fazer live. Vou tentar aqui de novo acender enquanto vocês falam. Pode falar a pergunta. O Henrique fez uma pergunta aqui, mas antes aqui, perguntando se você... o que você acha se a MP 936 pode ser aplicada a empreendimentos que não foram, de setores que não foram impactados ao Covid, ou mesmo essas medidas restritivas do Estado. E eu até completo a pergunta, né? Porque você citou o caso do teu prédio, né? De fazer reunião, enfim. A gente pode ter um empregado de grupo de risco num condomínio, por exemplo, né? E chegar à conclusão que para ele seja mais adequado ficar em casa, não tem jeito de fazer teletrabalho, né? Porque é incompatível com a função, já queimou as férias dele, já fez antecipação de feriados, né? Então, eu tenho visto muita crítica que acho que é uma crítica válida, de não se permitir que empresas que não foram impactadas com a pandemia, né, de usarem do expediente da MP 936, mas eu, particularmente, só adiantando a minha opinião, eu tenho entendido que se for para o bem do empregado, né, poderia até usar, porque o empregado que ganhe, sei lá, um salário mínimo, próximo ao salário mínimo, que não vai ter uma perda de renda mais significativa, né? Eu tenho entendido que uma suspensão contratual não é um mecanismo de exploração da empresa aproveitar um mecanismo que não foi feito para ela, né? Mas é claro que a gente sabe que tem havido muitas divergências de opinião nesse momento, né? Então, queria te ouvir sobre isso também. Então, quando saiu a MP 927 e a 936, uma das primeiras coisas que eu falei, numa das primeiras lives que eu participei, é que faltou direito de informação. Quando a gente
aborda esse tema na 927 e na 936, ela não exige para a concessão do benefício nenhuma comprovação financeira, nenhuma comprovação de qual a atividade da empresa. Eu até brinquei na live, Fabiano. Um banco pode colocar lá um funcionário dele com suspensão do contrato e usar do benefício. E assim, sim. Eu achei isso muito grave, na minha opinião. Eu acho que o dinheiro público, nesse momento, tinha que ser realmente alocado para situações de empresas que realmente estão sendo afetadas e para situações de empregados que realmente precisam do benefício. E como a gente faria isso? Né? Boa-fé objetiva e um dos seus deveres anexos é o direito de informação. Se tivesse colocado requisitos, tivesse regulamentado quais os setores nesse momento poderiam dar, ter acesso, qual era o tipo de atividade, por exemplo, o supermercado. O supermercado teve aumento de serviço, aumento de faturamento. A MP nem pede que um dono de supermercado antecipe férias para uma pessoa. Ela não diz, ela colocou de forma geral. O Covid trouxe uma situação de calamidade e é considerado força maior. Inclusive, um dos debates acadêmicos exatamente foi ela dizer que é a força maior lá no artigo 1º. Quer dizer, a gente sabe que força maior, para ser caracterizado força maior, é tão difícil até no direito civil, imagina na área trabalhista. Então, assim, isso eu acho que foi um dos erros, né? Quando a gente tem aquele programa, sabe? O programa, como ele chama? O programa Seguro Emprego, da Lei 13.189 de 2015. Isso. Lá tinha a obrigatoriedade de negociar com o sindicato e lá a empresa tinha que comprovar a sua situação financeira. O próprio governo classificava os segmentos econômicos que estavam ou não impactados, né? Que aí você tem um critério objetivo para seguir, né? E aí, o que aconteceu na MP 927 e 936? Não teve, ela está aberta. Assim, Fabiana, a gente vai ter um monte de discussão jurídica, né? Eu falo que assim, eu estou já dando aula, preparando meu material de aula, eu fico assim, maluquinha em como eu vou explicar para os meus alunos algumas coisas. Tem coisas que são inexplicáveis. Eu vou explicar. A te mandar, tem que abrir a internet ainda, para ver se não tem uma última novidade para botar ali no material. Como eu vou atualizar o meu manual de direito do trabalho da Saraiva? Eu tenho meu manual que está na 5ª edição. É muito bom o seu livro. Que vem? Poxa, Fabiano, como eu vou explicar assim? Olha, na reforma trabalhista, era o negociado sobre legislado. O grande poder foi do sindicato. O sindicato podia, acima da lei. E passou 2 anos, veio uma pandemia do Covid, o sindicato virou, assim, ele é o vilão da história. Você confia em todo mundo, até no diabo, menos no sindicato. Ele está fora de qualquer participação social, de diálogo social. Ontem estava, professora, numa live mais ou menos nesse horário, com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite. E eu falei para ele, né, que teve um determinado momento do julgamento no STF que eu cheguei a pensar que os ministros iam declarar inconstitucional fazer negociação coletiva. Tal a forma de demonização do sindicato, né, que por mais que tenha lá segmentos que venham se comportando mal, é um instrumento importante da sociedade, da democracia como um todo, né? Outra questão, a MP 927, ela diz que se aplica aos domésticos. A 936 não fala nada. Mas a 936, ela diz que ela é complementar a 927. E aí, já ouvi gente dizer, se é complementar, se aplica para os domésticos também, mas não está expresso. E aí, como é que eu vou dizer que também se aplica para os domésticos? E aí, as outras categorias, ou seja, é aquilo que a gente sabe, né, Fabiana? Quando a gente faz a coisa às pressas, com uma assessoria técnica, que assim, não foi feito pelos melhores mestres do direito do trabalho, a coisa sai do jeito que saiu. E depois é com essa legislação que a gente vai ter que lidar no dia a dia, né? Infelizmente. E aí, quando a legislação ela não é, do ponto de vista técnico, consistente, equânime, bem feita, aí abre margem para interpretação para as diversas correntes. Então,
isso no o cenário pós-Covid a gente vai ter que enfrentar. Dei aula semana passada, eu falei para os meus alunos, olha, gente, eu tenho que ter coerência científica. Eu vou explicar para vocês, olha, na época da reforma o argumento foi esse. Agora do Covid mudou. Tecnicamente são incompatíveis tais entendimentos? São. Eu só tenho uma forma de explicar isso. A política no direito. Ou seja, o movimento político, né, muda o governo, muda quem são as pessoas, influenciam o direito. Não só no poder executivo, mas também no poder judiciário, como foi com o STF. Então, o cenário político muda, mudam também as respostas da sociedade, né? E isso causa uma insegurança jurídica. Não é a melhor resposta que eu gostaria de dar aos meus alunos, né? Infelizmente. É um clima realmente muita insegurança, e para a gente que ensina o direito do trabalho, o Rafael Lara até brincou aqui de botar um capítulo no livro intitulado Direito do Trabalho e a Calamidade Pública. Né? Mas... Só para falar, eu pensei nisso, eu não vou atualizar todos os tópicos do direito do trabalho, eu só vou criar um tópico sobre direito do trabalho na era Covid. Para mim, eu estou chamando de era, na era Covid 2019. E aí fica pontual aqueles debates, aquelas discussões, se elas não influenciarem o pós-Covid. Né? A gente está até dando um spoiler aqui, nós estamos escrevendo um livro pela RT, está na fase final já de revisão, que vai chamar Direito do Trabalho de Emergência. Né? Nós estamos, eu, Antônio Humberto, Rafael Miziara e o Danilo Gaspar, e a gente está travando um debate que é bem interessante, né? Porque é uma situação que você tem que agir com muita prudência, bom senso, né? Porque do mesmo modo que a gente tem que compreender que nós estamos num período de excepcionalidade, né? Nós não podemos, apenas pela excepcionalidade, desprezar todos os princípios vetores do direito do trabalho, né? Porque um direito do trabalho sem proteção do empregado não tem o menor sentido, né? E aí não é nem questão de percepção, acho que é questão mesmo de saber se a sociedade tem ou não tem que ter um direito do trabalho, porque simplesmente fazer legislação uma atrás da outra só para proteger empregador, aí o direito empresarial resolve, né? Isso não é direito do trabalho. Não, você vê a confusão com a MP 905, né? Que foi revogada. Nem pois é. No último dia de perder a vigência, ela foi revogada. E aí, de novo, eu já estava com o material pronto, com a nova MP para soltar, e agora eu vou ter que ir lá tirar todos os comentários, e ainda bem que, assim, né, eu sou professora autora da FGV Online. A FGV Online tem um curso de Direito do Trabalho. Eu sou professora autora. E aí eu sugeri para eles que eu fizesse um arquivo que fosse enviado para os alunos, só falando da MP 905, e não colocasse online o conteúdo já atualizado, por conta do risco de ela perder a vigência. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque ficou aquele arquivo. Não perderia tudo, né? Daria muito trabalho. Não perderia tudo. Imagina um curso online que é feito para ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? No direito do trabalho está se tornando impossível, né? Inclusive, eu vou dedar um amigo nosso aqui, viu, professora? Uns 20, 30 minutos antes da live, o nosso amigo, o professor Ricardo Guimarães, me passou uma listinha de perguntas. Ele falou, pergunta para a professora Adriana isso, isso e isso. Pois eu não vou perguntar e vou chamar ele para uma live aqui. Porque... mas ele estava... ele estava falando uma questão especial que ele estava colocando, era a questão do acidente de trajeto, né? Que vai ser bem... A gente vai quebrar a cabeça aí nesse momento de direito intertemporal, né? Ver o que não é acidente, o que é. Nós estamos com 25 segundos, me apareceu agora. Professora, brigadão. Eu passo a palavra para a senhora poder despedir aqui do pessoal. Foi uma satisfação. Essa live vai para o YouTube amanhã. Tá bom. Um prazer aí estar com vocês. Gente, cuidem da sua saúde mental. Nesse momento, a saúde é a prioridade, tá?
E obrigada aí, Fabiano, pelo convite. Valeu, obrigado.